Você decide, você tem que convencionar algumas coisas. Não tem jeito. O número bariônico do próton é 1, certo? E a estranheza do próton é 0. O próton simplesmente não carrega esse número do campo quântico de estranheza junto com ele. Então isso significa, né, que o y é igual a 1, tá certo? Lembra, o y é o número bariônico mais estranheza. Tá? Então, o Q vai ser P3 mais y sobre 2, isso é 1 meio, mais 1 meio, a 1. Maravilha. Vou fazer para o nêutron. O P3 é menos 1 meio, o número bariônico é 1 do mesmo jeito, a estranheza também é 0. Quer dizer, o que não pode ser som para aqueles caras ali? O quê? Eu estou confundindo agora o valor de Q com a matriz Q. Não. Isso é a representação fundamental do SO3. Aqui não precisa ser, para isospin, ele não precisa estar na representação, né? Quer dizer, isso daqui é uma representação redutível de isospin, né? Ó. Certo? Quer dizer, o isospin é uma coisa 2x2. Certo? Isso é isospin meio. Meio mais 0, mais 1. Né? Meio mais 0, perdão. Essa representação é uma representação redutível no que diz respeito a isospin. Né? Então, se y é igual a 1 aqui, o Q vai ser igual a, novamente, T3 mais y sobre 2, isso é menos 1 meio, mais 1 meio, 0. Aí vocês podem continuar, vocês podem pegar as outras partículas. Né? Vocês vão ter, os píons, por exemplo, vão formar um multipleto de isospin 1. Você vai ter o π sendo o cara 1, 0, 0, o π menos é o 0, o π0 é o 0, 1, 0 e o π menos vai ser o 0, 0, 1. Tá certo? Então, o T3, nesse caso, vai ser 1, 0, menos 1 para esses caras. Certo? Outras partículas que interagem fortemente, vocês vão ter que ver como é que vocês classificam em termos de multipletos de SO2, de isospin. Né? Então, de fato, né, o que acontece é o seguinte. Você agora, né, pode fazer um gráfico, né, colocando y numa coluna, T3 na outra coluna, né, e aqui você coloca valores diversos de y, valores diversos de T3, certo? E você tenta preencher isso daí com caras parecidos entre si de alguma forma. O que você obtém? Deixa eu descrever isso. Olha só, aqui ó, nessa junção T3 igual a menos 1, y igual a 1 meio, você tem o K0, tá certo? Aqui você tem K+, aqui você tem aqui você tem K0, aqui você tem K+. Aqui você tem π-, aqui você tem π0 e uma outra partícula que você pode chamar de eta. E aqui você tem π+. Tá? E
finalmente aqui embaixo a gente tem K menos, aqui a gente tem K0 barra e só. Por que essas partículas? Então, por exemplo, esse cara aqui tem T3 igual a menos 1,5 e Y igual a 1,5, certo? Aqui o π-, por exemplo, tem T3 igual a menos 1 e Y igual a 0. Y igual a 0 significa que ele tem número bariônico, né? 0 e estranheza 0. É isso que acontece com os π, né, por exemplo. Então, tanto π- quanto π0 quanto π vão ter estranheza 0, número y igual a 0. Né? Então, você dispôs esses caras aí, né? Você tem esses 8 mesons, esses 8 objetos, e eu vou escrever para vocês as massas desses caras embaixo dele. Vou escrever isso aqui. A massa está escrita em média, tá? 498, 494, 140, 135, 549, 140, 494, 498. Massa numérica complexo, né? São duas faixas de massa, esses Pode ser duas faixas de massa, né? Mas a diferença, na verdade, realmente não é uma diferença tão grande assim, não. Para o ponto de vista mais global, né, da situação, não é uma diferença tão grande assim. O que importa aqui, é interessante, é o seguinte, é que todos esses objetos, primeiro que são mesons. Segundo, tem spin 0. Tá? Spin. Isospin não. Isospin pode ter, por exemplo, aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Isospin 1. Esse spin mesmo tem 0. Né? Terceiro, né, são pseudo-escalares. Quer dizer que se você fosse descrever esses caras por campos, né, as propriedades de transformação desse campo sobre transformações de Lorentz próprias e autóctonas seriam iguais às de um escalar. Mas se você botasse paridade, por exemplo, você tinha que ganhar um sinal de menos na frente. Né? Se botasse reversão temporal, tinha que ganhar um sinal de menos na frente também. Né? Então, se você contar o número de camaradas que tem aqui, você tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é um octeto pseudo-escalado. Certo? Octeto de mesons pseudo-escalados. Mais uma coisa que precisa ser dita aqui é momento angular orbital total 0. L igual a 0. Certo? Se vocês olharem para essa disposição espacial desse plano T3Y, né, e lembrarem que o T3 corresponde ao Q3 e o Y, a menos de uma constante, corresponde ao Q8, né? Você vai ver que você tem exatamente, a menos de um fator de escala, né, a rede de peso, a rede de raiz, a rede de pesos da representação octeto do SU3. Certo ou errado? Lembra dos diagramas de multiplicidade? O diagrama de multiplicidade do SU3, da representação octeto, era assim: 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1.
E deu uma sequência. Mas não é só isso não, olha mais. Espera aí, a gente parou por aí não. Você sabe o que eu disse que ele deu uma? Hein? Sabe o que ele falou que ele deu uma? Não. É. Se viu mais longe, estava rodeado de anjos. Era essa assim. Mano, o Luiz quando falou do homem gigante, não era mesmo que eu estava falando, eu podia baixar, exatamente. Pô, mas você viu que tem uma cara de loucador e não vai dar pra cada ninguém. Você pode dizer que a música também. O Moura do sexo. Aqui tem outro texto que você também, partículas conhecidas, a gente pode colocar aqui na história. Aqui tem o K estrela, certo? K estrela, mais, depois tem o menos, o zero, o médio, o mais. Depois aqui a gente tem K estrela menos, aqui tem o K barra estrela zero. Deixa eu colocar as massas desses caras aqui, ó. 896, 892, 767, 768, 782, 767. 892, 896. As massas desses aqui são mais aproximadas ainda umas das outras. Não? É um CFS no meio? Essa não é um forno do zero. Você pode deduzir isso com menos ou mais, então por meio só pode ser com zero. A dedução lógica. Bom, todos esses caras aí também são mesons. Vamos lá. Né? Mesons. Agora, esses aí são mesons vetoriais. Então, eles têm spin único. Todos eles têm spin único. Certo? Todos esses mesons têm spin único. Eles são pseudo-vetoriais. Significa que se você associar campos a eles, esses campos se transformam como determinantes da transformação de Lorentz, tá? Transformações de Lorentz em geral. E, mais uma vez, você vai para L igual a zero. Um angular orbital igual a zero. Outro octeto. Certo? Então, vocês pensam que isso acontece só com os mesons? Não? Não. Isso acontece também com os bários. Vou fazer outro gráfico aqui. Agora tem alguns velhos conhecidos nossos. Nêutron, próton, aqui tem sigma menos, aqui tem sigma zero, lambda, aqui tem sigma mais, aqui tem o teta, que é assim. Eu acho que essa letra é um teta. Tecla minúsculo? Não. Como é que é o nome dessa letra? Não? Aqui. Xi. Aqui, tá? Xi ou Xi? Esse aqui é o minúsculo desse? É, acho que é. Então é aqui. Aqui mais. É, se escreve. Ele tem
sala, 15 corredor, 15 sala de igreja. Não tem igreja. Esse é bem representado em igreja. Isso é representação de igreja. Esse é um problema. Essas igrejas todas unidas, você vai conseguir, né? Muda tudo. Então, o terror que os sites na internet chamou a atenção disso, olha. Até isso, eu falei. Se eu quiser saber a pronúncia de qualquer coisa em inglês, vai no site do Webster, Merriam-Webster. Aí tem você bota a palavra lá e clica no íconezinho de um chavazinho lá que ele fala para você. Com certeza que ela é smart. Não, esse aqui é o moteiro, esse aqui é o moteiro pseudo-vetorial. Se eu não botei hífen lá, eu não posso colocar isso. E esse aqui é o moteiro Marione, né? Características desse cara. Primeiro são todos vários. Segundo, espinho meio. Né? Terceiro, eles são igualzinho. Eu não preciso fazer comentários, eu achei espinhei vão ser macios, vão ser descritos com espinhões de Dirac normais, exceto como campos, né? Quantos relativistas. Mais uma vez, eu diria que as massas deles também são compatíveis entre si. Tá certo? Aqui a gente tem algumas diferenças grandes e tal, né? Mas você vê que as massas, na média desse são completamente diferentes das massas desse e das massas desse. Né? Todas as massas dentro desse roteiro são mais ou menos compatíveis entre si. Isso daqui é mais um roteiro. Né? E agora aparece um beco preto. Aqui a gente tem as seguintes partículas na história. Tem delta, em 1226, tem delta zero, em 1233, delta mais, em 1232, e o delta mais, em 1231. Depois aqui temos sigma menos, 1387, sigma zero, 1384, e sigma mais, 1383. Aqui, vou baixar um pouquinho aqui, menos 3, aqui vai aparecer um aqui. Menos 1535, zero, 1532, finalmente aqui solitário, fundo, poço, um omega menos,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Esses pesos, né, a menos do fator de escala, né, eu tenho o y, entre o y e o Q8 tem o fator de escala. Né? São exatamente os pesos da representação D completo do SO3. Tá? Características aqui, todos eles são bários. O spin é 3 meios, então eles deveriam poder ser descritos por spinores Pareto-Schwinger, tá? E eles também correspondem a L igual a zero. Então isso aqui é o D completo bariônico. O D completo tem uma curiosidade especial, né, sobre ele, né, muito especial. Quando o Gell-Mann, né, Gell-Mann é alguém, esse outro alguém eu nunca me lembro quem foi, porque o Gell-Mann trabalhou em parceria com um monte de gente por aí, muitos amigos. Né? Quando o Gell-Mann e colaboradores, né, foram montar o D completo, eles encontraram partícula para todo mundo, para todos os pares de rótulos, né? Menos essa que está aqui, o ômega menos. Essa daí não existia ainda. Eles falaram, tem que ter uma partícula, né? Vocês veem aqui os padrões, né? Carga menos, 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 tá certo? Você pode fazer a soma, né? Usar a relação de Gell-Mann e Shigino, você vai descobrir a carga elétrica que essa partícula tem que ter, né? Fazendo T3 e Y, né? T3 mais Y sobre 2, você vai descobrir a carga elétrica. Você pode ter uma noção da massa também dessa partícula, aproximada pelo menos, tem que estar na mesma faixa dessas aqui, ou parecida. Né? Você tem que saber o spin. O spin é 3 meios porque tem que fazer parte da mesma lógica que a gente está considerando aqui. Né? Spin 3 meios, carga. Qual vai ser a carga desse cara? Vamos fazer. O T3 é 0, né? O Y é menos 1. Aí a gente vai o Y meio, né? Como que é? Acho que aí já é o Y meio. Não. Esse texto está estranho aqui. Carga e bombeiro não tem menos, tem carga menos 1. Né? Mas a relação de Gell-Mann e Shigino vai funcionar aqui. Né? Tinha um buraco ali. Eu acho que você está mexendo aí no Não, tá certo. já é Y sobre 2. Eu acho que isso é Y sobre 2. Está tudo certinho. Vamos conferir, né? Por causa do próton, por exemplo. Né? O próton tem número bariônico 1, não é isso? E estranheza 0. Então o Y dele, pela nossa definição, era 1. E aqui está aparecendo 1 meio. Então isso aqui já é Y sobre 2. Então, todo mundo que está sendo listado aqui é Y sobre 2. Por que você está fazendo isso com sobre 2? Por que está fazendo isso com sobre 2? Não tem, é um fator de escala. Não tem diferença. O que interessa é a disposição da rede de pesos que você tem ali. Né? Então, a carga aqui é menos 1 mesmo, beleza, perfeito. Né? Então, você sabia que para completar o D completo tinha que ter uma partícula de carga negativa, né? Que funcionasse com a massa mais ou menos nessa faixa, entre 1.200 MeV e 2.000 MeV, né? Alguma coisa assim, e tivesse spin 3 meios, que fosse um bário, portanto, tá certo? E tivesse como eles chamam, low line, né? Baryons, que é os caras com o momento angular menor possível, L igual a 0, tá certo? Tinha que ter um cara com essas características. Os caras ligaram o acelerador, foram lá,
né? E achar a porcaria da partícula. Essa partícula é uma previsão, tá certo? Do seguinte, você dizer, todos os bárions e mesons, pelo menos os de momento angular L igual a zero, caem dentro de representações do SO3. Então, ao você falar isso, você está fazendo uma previsão. Tem que ter essa partícula aqui. Que nem o Higgs. Que nem o Higgs. Então, essa não é a primeira vez. Os caras descobrem um troço parecido com o Higgs. Né? Foram lá e descobriram essa partícula. Ela completou o decupleto. Tá certo? Começou com o MDLR, né? Começou com o MDLR. Começou com o MDLR. Exatamente. Eu digo o Excel. Falando do MDLR. Inventou o Excel para tudo. Bom, a essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter desconfiado, né? Porque o que acontecia no final dos anos 60 era o seguinte: você levantava, escovava os dentes, saía de casa, chegava no seu laboratório, pendurava um paletó no gancho, sei lá, na cadeira, né? Ligava o acelerador e descobria uma partícula. Era assim que funcionava, né? Então, todo santo dia você descobria uma partícula nova. Isso significa que a vida do teórico naquela época era uma vida muito difícil, né? Porque o teórico tinha que chegar na volta do laboratório, em casa, de noite. O teórico chegava em casa, apagava a lagrangiana anterior dele e escrevia uma outra lagrangiana com aquela partícula no meio. Tá certo? Então, todo dia você tinha que reescrever uma lagrangiana nova, né? E assim não é uma boa situação para a física teórica, né? Esse é o segundo octeto bariônico. Será que eu estou botando X em todo mundo, né? Spin 3 meses aqui, né? Daí, né, o Guilherme, que não é trouxa nem nada, ele sabia muito bem fazer Yang Tabor, tá certo? Ele já sabia que... Essa é a dica, né, cara? O que fiz nessa época eu saberia? Não sei, cara. Eu conheço bem a história. Eu comprei um livro sobre a vida do Guilherme, mas eu não li. Né? Ele sabia que 3 vezes 3 estrelas, né, é igual a 1 mais 8. Né? Ou seja, que uma representação octeto podia ser obtida dentro de produtos sensoriais e representações fundamentais tripleto. Certo? E ele sabia também o seguinte: 3 vezes 3 vezes 3, todo mundo vai chegar em casa e vai fazer essa, tá? É 1 mais 8 mais 10. E, portanto, se uma representação decupleto, né, além de representações octeto, podiam ser obtidos por produtos tensoriais de representações fundamentais do SO3. Então nasceu na cabeça do Gell-Mann, né, a seguinte suspeita. Quando eu falo isso, honestamente não estou querendo dizer que eu sei o que aconteceu na cabeça do Gell-Mann, não. Eu estou dizendo o que acontece na minha cabeça quando eu leio essa história, né, quando eu vejo esse negócio. O que acontece na minha cabeça, eu diria o seguinte: eu poderia pensar, primeiro, essas partículas, esses bárions e esses mesons, elas não são fundamentais, não são elementares, elas são compostas. Tá certo? Segundo, elas se alinham em octetos e decupletos de SO3. Terceiro, octetos e decupletos de SO3
podem ser obtidos por produtos tensoriais de representações fundamentais do SO3. Então, reticência, o que vocês acham? Então o quê? Não precisa falar a palavra quarto. Então, esse negócio existe e dá para fazer ao contrário, em relação a fazer o produto, eu vou compor e também para a representação dele. O lance é o seguinte: se essas partículas, né, elas forem estados ligados de duas partículas, por exemplo, né, de duas partículas, elas podem, essas partículas originais gerariam essas partículas compostas exatamente em representações octeto, por exemplo, se elas carregassem, né, representações do SO3 fundamentais ou antifundamentais. Por que dois? Por exemplo, se você pegar os mesons, né, eu apaguei os mesons escalares e os mesons pseudo-vetoriais. Né? Esses mesons têm spin 1 e aqui tem spin 0. Se você pegar spin 1 meio mais 1 meio, somar, você vai ter o quê? Spin 0 mais spin 1. São as duas possibilidades que você tem. Não é isso? Existe um octeto escalar e um octeto vetorial, no sentido do spin. Tá certo? Então, o escalar e o vetorial eu podia explicar falando o seguinte: olha, tem partícula mais antipartícula, a partícula carrega o 3, a antipartícula carrega o 3 estrela, ou seja, está indexada, né, em termos da rede de peso do 3 e da rede de peso do 3 estrelas, assim como essas aqui estão indexadas na rede de peso do 10, aquela do 8 e assim por diante. Né? E o produto tensorial desses dois, quer dizer, se eu for descrever quanticamente o estado de uma partícula composta, esse estado é descrito dentro de um espaço produto tensorial. O espaço produto tensorial, se cada elemento da base de cada espaço componente carregar uma representação 3, ele vai carregar uma representação 3 vezes 3. E a representação 3 vezes 3 vai para 1 mais 8. Não sei se vocês estão acompanhando. Não é? Se a partícula é composta, eu vou ter que descrever o espaço de Hilbert dessa partícula como o espaço produto tensorial das partículas componentes. Se eu associar ao espaço de cada partícula componente uma representação 3 ou uma representação 3 estrela, as partículas compostas vão conter as representações irredutíveis de 3 vezes 3 estrela ou de 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 estrela e 3 vezes 3 vezes 3, eles têm precedência sobre qualquer outro produto tensorial porque eles contêm o D completo e contêm o octeto. Tá certo? E as partículas conhecidas estão todas em octetos ou em D completos. As low line, né? Se estiver igual a zero. Não tem o 3, né? Não tem o 3 vezes. Aí a pergunta é, quem é o 3 e quem é o 3 estrelas? Né? Quais são as partículas que compõem essas outras partículas, que vão carregar a representação 3 e que vão carregar a representação 3 estrela? Essas partículas não tinham sido observadas naquela época e não foram observadas até hoje. Tá certo? Elas são chamadas de quarks. O cara deu o nome de quarks para elas. Né? Quarks. 3 antiquarks. Então, um meson vai ser sempre um estado ligado de um quark e de um antiquark. Um baryon vai ser sempre um estado ligado de 3 quarks.
não pode entrar antiquark aqui. Se você meter uma estrela aqui, vai dar merda. Não perdão da palavra. Mas o merda não é mais palavrão, né? Na novela, o cara fala merda, bosta, sem problema nenhum. Não posso falar. Filho da mãe. Filho da mãe. Tá certo? Bom, eu acho que está de bom tamanho aqui, né? E na vez que vem a gente volta, terminando de detalhar isso aqui, né? E falando sobre o conceito de cor também. Certo? Esse quadro, essa descrição que a gente colocou aqui, vai nos levar à necessidade de introduzir mais um número quântico na história. É preciso observar o seguinte: se essa simetria SU3, né, fosse exata, né, todas as massas de cada octeto desse e de cada decupleto desse deveriam ser iguais. O fato dessas massas serem ligeiramente diferentes ou bastante diferentes às vezes, significa que você não tem uma simetria SU3 exata. Você tem uma simetria aproximada. Certo? Então essa é uma simetria aproximada. A simetria que está nos levando a inferir esse tipo de coisa. Certo? Vocês podem convir, se vocês arrumarem mais um quarto, né? Aqui os quartos se transformam com A3 e os antiquartos com A3 estrela. Né? O quarto que está associado com esse estado base é o chamado quarto TAP. Né? O quarto que está associado com esse é o down. E o quarto que está associado com esse é o strange. Certo? Se você arrumar mais um quarto, aí você vai ter 4 sabores e você deixa de fazer as coisas com SU3 e passa a fazer com SU4. Se você arrumar mais um, você deixa de fazer com SU4 e passa a fazer com SU5. Se você arrumar mais um, você passa a fazer com SU6. Sua simetria de sabor é cada vez pior. Porque as massas desses quartos deveriam ser todas iguais. A massa do AP é aproximadamente igual à massa do down, mas a massa do strange já é bem maior que a massa dos outros dois. A massa do charme é bem maior ainda que a massa do strange. A massa do top e bottom, então, sai de baixo. Né? Então a simetria vai ficando cada vez pior. O SU3 é razoável, o SU4 é mais ou menos, o SU5 nem pensar, e o SU6 nem ver, né? Ainda. Quer dizer, os múltipletos que você vai obter de SU6 vão ser, que deveria ser o grupo de simetria de sabor hoje em dia, né? Tem milhões de buracos, de furos que você não observa de jeito nenhum. Você tem que classificar as representações do SU6 e ver e classificar de acordo com produtos sensoriais desse tipo. 6 vezes 6 estrela, né? 6 vezes 6 vezes 6. Certo? Continuamos na próxima. Não. SU3 se você tiver 3 sabores de base. Mas hoje você tem 6. Up, down, charme, strange, strange charme, né? E bottom top. Outra coisa, calma que esses SUs vão aparecer em vários contextos. Não é esse. Aquele SU3, lá do modelo padrão, não é esse. Não é esse. Aquele SU3 é uma simetria exata. Esse aqui é uma simetria aproximada. Conforme pode ser visto da distribuição de massas dentro de cada representação. Tá? Calma que isso vai ficar mais claro também. Tem como dar sentido matemático essa história de simetria aproximada? Simetria aproximada é uma noção estranha. Não, até tem. Nós vamos falar sobre isso também. Então,